O mais importante para o investidor. Lições de um gênio do mercado financeiro. Howard Marks. Capítulo 10. O mais importante é combater as influências negativas. O querer mais, o medo de perder oportunidades, a tendência de se comparar com os outros, a influência da multidão e o sonho da garantia e de certeza são fatores quase universais. Assim, causam um profundo impacto coletivo na maioria dos investidores e dos mercados. O resultado são os erros, e estes são frequentes, generalizados e recorrentes. As ineficiências, precificações erradas, percepções erradas, erros que outras pessoas cometem, oferecem oportunidades potenciais para a obtenção de maiores lucros. Explorá-las é, de fato, o único caminho para a obtenção consistente de lucros acima da média. Para se distinguir dos outros, é preciso tomar proveito desses erros. Por que os erros ocorrem? Porque investir é uma ação empreendida por seres humanos, e a maioria deles está à mercê de suas estruturas mentais e emocionais. Muitas pessoas têm inteligência necessária para analisar dados, mas poucas conseguem observar e resistir à poderosa influência dos fatores psicológicos. Para dizer isso de outra forma, muitos chegarão a conclusões cognitivas semelhantes a partir de suas análises. Porém, o que fazem com essas conclusões varia profundamente, porque os fatores psicológicos as afetam de diferentes formas. Em termos de investimentos, os maiores erros não têm origem em fatores ligados à informação ou à análise, mas em fatores psicológicos. Os aspectos psicológicos dos investidores, que vamos examinar neste capítulo, incluem muitos elementos distintos. Entretanto, o ponto mais importante é lembrar que eles costumam resultar em decisões incorretas. Podemos acomodar grande parte disso sob um único cabeçalho: natureza humana. A primeira emoção que mina os esforços dos investidores é o desejo por dinheiro, especialmente quando se transforma em ganância. A maioria das pessoas investe para ganhar dinheiro, embora algumas pessoas participem do mercado como um exercício intelectual ou por este ser um bom campo para dar vazão à sua competitividade. Elas também verificam seu êxito em termos financeiros. É possível que o dinheiro em si não seja o objetivo de todas as pessoas, mas essa é a unidade de medida de todos. Em geral, quem não se importa com o dinheiro não investe. Não há nada de errado em tentar ganhar dinheiro. De fato, o desejo de lucro é um dos elementos mais importantes no funcionamento do mercado e da economia global. O perigo ocorre quando se transforma em ganância, termo definido pelo dicionário Merriam-Webster como avidez desordenada ou desmedida e geralmente repreensível, especialmente por riqueza ou lucro. A ganância é uma força extremamente poderosa. Tem força suficiente para superar o senso comum, a aversão ao risco, a prudência, a cautela, a lógica, a memória de dolorosas lições do passado, a determinação, o medo e todos os outros elementos que manteriam os investidores longe de problemas. Em vez disso, de tempos em tempos, a ganância leva os investidores a lançar-se à sorte junto com a multidão em busca de lucro. Contudo, acabam pagando o preço ao final. Ganância e otimismo, juntos, levam o investidor a buscar estratégias que, pensa, produzirão altos retornos com baixo risco,
a pagar preços elevados por ativos que estão na moda e a segurar ativos mesmo depois de terem se tornado extremamente caros, esperando que ainda recebam alguma valorização. Mais tarde, o olhar retrospectivo mostrará a todos o que deu errado. As expectativas eram irrealistas e os riscos foram ignorados. Insight first, please. Or, what were they thinking? Retrospectiva primeiro, por favor. Ou, em que estavam pensando? 17 de outubro de 2005. A contrapartida da ganância é o medo, o segundo fator psicológico que devemos considerar. No mundo dos investimentos, o termo não significa aversão lógica e sensata ao risco. O medo, assim como a ganância, conota o excesso. Medo, então, é algo mais parecido com o pânico, uma preocupação excessiva que impede os investidores de tomar decisões construtivas no momento certo. Muitas vezes, ao longo da minha carreira, fiquei impressionado com a facilidade que as pessoas têm de, por vontade própria, suspender as regras da realidade. Sim, o terceiro fator que gostaria de discutir se refere à tendência das pessoas a descartar a lógica, a história e os modelos tradicionalmente estabelecidos. Por meio dessa tendência, aceitam propostas improváveis para torná-las ricas, que não fazem nenhum sentido. Charlie Munger me ofereceu uma bela citação de Demóstenes sobre o tema. Nada é mais fácil do que se iludir, pois as pessoas acreditam que aquilo que desejam seja também verdadeiro. A crença de que algumas restrições fundamentais não são mais válidas e, portanto, que as noções históricas relativas a valor justo não importam mais, está invariavelmente no centro de todas as bolhas e, consequentemente, das crises. Na ficção, a suspensão das regras da realidade nos oferece maior diversão. Quando assistimos Peter Pan, não queremos ouvir a pessoa sentada ao nosso lado dizer que consegue ver os fios que suspendem o personagem no ar, mesmo sabendo que há realmente fios. Embora saibamos que os garotos não podem voar, não nos importamos com isso. Estamos ali pela diversão. Porém, vemos os investimentos como algo sério, não como diversão, e devemos estar constantemente atentos a coisas que não podem realmente ocorrer. Em suma, o processo de investimento requer uma forte dose de realidade. O ceticismo inadequado contribui para perdas em investimentos. Com muita frequência, as autópsias dos desastres financeiros incluem duas frases clássicas: era bom demais para ser verdade e em que estavam pensando? Hindsight first, please. Or, what were they thinking? Retrospectiva primeiro, por favor. Ou, em que estavam pensando? 17 de outubro de 2005. O que faz os investidores caírem nessas ilusões? A resposta costuma estar na facilidade com que, geralmente, a serviço da ganância, descartam ou ignoram as lições do passado. A extrema brevidade da memória financeira, nas belíssimas palavras de John Kenneth Galbraith, impede que os participantes do mercado reconheçam a natureza recorrente desses padrões e, portanto, sua inevitabilidade. Quando as mesmas circunstâncias ou outras extremamente semelhantes ocorrem novamente, às vezes, apenas alguns anos depois, já são saudadas por uma nova geração, geralmente jovem e extremamente autoconfiante, como uma descoberta brilhante e inovadora do mundo financeiro e econômico. Há poucas áreas do esforço humano em que a história vale tão pouco quanto no mundo das finanças. A experiência do passado, na medida em que faz parte da memória, é descartada como o refúgio primitivo daqueles que não têm a visão de apreciar as incríveis maravilhas do presente.
John Kenneth Galbraith, A Short Story of Financial Euphoria, New York, Viking, 1990. Vale a pena discutirmos mais sobre o investimento infalível que, segundo se acredita, produzirá altos retornos sem nenhum risco. A coisa certa ou o almoço grátis? Quando um mercado, um indivíduo ou uma técnica de investimento produz retornos impressionantes durante certo tempo, geralmente atraem devoção excessiva e inquestionável. Eu chamo essa solução do momento da bala de prata. Os investidores estão sempre procurando por ela, independentemente do nome, seja Santo Graal ou almoço grátis. Todos querem a fórmula da riqueza sem risco. Poucos questionam se isso é algo possível, e se for, por que estaria disponível para elas? Em essência, a esperança é a última que morre. Mas a bala de prata não existe. Nenhuma estratégia é capaz de produzir altas taxas de retorno sem risco. E ninguém tem todas as respostas. Somos humanos. Os mercados são altamente dinâmicos e, entre outras coisas, costumam funcionar de modo a descartar as oportunidades de lucros incomuns. A crença ilusória de que a bala de prata está ao alcance das mãos acaba penalizando todo o nosso capital. The Reality's Creed, o credo realista. 31 de maio de 2002. O que nos faz acreditar em balas de prata? Em primeiro lugar, geralmente há uma ponta de verdade. É contada por meio de uma história com aparência de teoria inteligente. Seus adeptos, em cima de palanques improvisados, espalham a ideia, tentando convencer os outros. Então, durante certo tempo, gera lucros, seja por mérito próprio, seja porque as compras dos novos convertidos elevaram o preço do ativo. Por fim, a aparência de que A. Há um atalho certo para ficar rico e B. Está funcionando, transforma a bala em uma moda. Como disse Warren Buffett ao Congresso de 2 de junho de 2010, os preços crescentes são um narcótico que afeta o poder de raciocínio de todos. Mas, depois de já ter ocorrido, depois de ter estourado, uma moda passa a ser chamada de bolha. O quarto fator psicológico que contribui para que o investidor cometa erros é a tendência a se conformar com a visão do rebanho, em vez de resistir, mesmo quando essa visão é claramente absurda. Em How Markets Fail, Como os Mercados Quebram, John Cassid descreve experimentos clássicos de psicologia conduzidos na década de 1950 por Solomon Asch, na Faculdade de Psicologia da Swarthmore College. Asch pediu às pessoas dos grupos participantes da pesquisa que fizessem julgamentos sobre peças visuais. Todos os participantes, exceto um em cada grupo, eram associados ao pesquisador. Os associados produziram erros intencionais, cujo impacto sobre o único participante real era dramático. Cassid explica: essa configuração colocou o participante real em uma posição embaraçosa, conforme disse Asch. Carregamos seus ombros com duas forças opostas, a evidência de seus sentidos e a opinião unânime de seus pares. Uma grande porcentagem dos participantes reais ignorou o que viu e ficou do lado dos outros membros do grupo, embora estivessem obviamente errados. Isso indica a influência da multidão e, portanto, sugere reservas sobre a validade das decisões do consenso. Assim como os participantes dos experimentos visuais de Solomon Asch na década de 1950, escreve Cassid, muitas pessoas que não compartilham a visão consensual do mercado começam a sentir-se como párias. Por fim, há um momento em que as pessoas que aparentam estar loucas
são aquelas que não estão no mercado. Com muita frequência, a combinação entre a pressão para se conformar e o desejo de enriquecer faz com que as pessoas abandonem sua independência e o ceticismo e superem a aversão inata ao risco. As pessoas passam a acreditar em coisas que não fazem sentido, e esse comportamento ocorre de forma tão regular que eu não acredito que seja algo aleatório. É possível que exista uma causa distinta por trás disso. A quinta influência psicológica é a inveja. Por mais negativa que seja a força da ganância, estimulando as pessoas a querer sempre mais, o impacto é ainda mais forte quando elas se comparam às outras. Esse é um dos aspectos mais nocivos do que chamamos de natureza humana. Pessoas que, sozinhas, são perfeitamente felizes com sua sorte, podem se tornar melancólicas ao encontrar outras em situação melhor que a delas. No caso dos investimentos, a maioria acha terrivelmente difícil ficar sentada e apenas assistir os outros ganhando mais dinheiro. Conheço uma instituição sem fins lucrativos cujos fundos tiveram lucros de 16% ao ano de junho de 1994 a junho de 1999. Mas havia desânimo, pois seus pares conseguiram obter uma média de 23%. Por não possuir ações de crescimento, ações de tecnologia, aquisições de tipo buyout nem venture capital, o fundo não manteve o mesmo passo de seus pares por meia década. As ações de tecnologia, entretanto, entraram em colapso e de junho de 2000 a junho de 2003, a instituição ganhou 3% ao ano, enquanto a maioria das outras instituições sofria perdas. Os stakeholders ficaram entusiasmados. Há algo errado aqui. Como as pessoas podem ser infelizes lucrando 16% ao ano e felizes ganhando 3%? A resposta está na tendência de nos compararmos aos outros e no impacto deletério que isso pode ter no que deveria ser um processo construtivo e analítico. A sexta grande influência é o ego. Talvez seja extremamente desafiador manter-se objetivo e calculista diante de fatos como estes. Os resultados dos investimentos são avaliados e comparados a curto prazo. Em geral, tomar a decisão incorreta ou mesmo imprudente de assumir riscos maiores resulta nos melhores retornos nos períodos bons, sabendo-se que a maioria dos períodos é composta de períodos bons e os melhores retornos trazem as maiores recompensas para o ego. Quando tudo vai bem, é muito agradável se sentir inteligente e notar outras pessoas concordando com isso. Em contraste, os investidores sensatos podem trabalhar na obscuridade, obtendo lucros sólidos nos períodos bons e perdendo menos do que outros nos ruins. Evitam compartilhar o comportamento mais arriscado porque estão cientes do quanto não sabem e por que mantêm seus egos sob controle. Essa, como vejo, é a melhor fórmula para a criação de riqueza a longo prazo. Contudo, não oferece grandes gratificações ao ego em um prazo curto. Não é muito glamouroso seguir um caminho que enfatize a humildade, a prudência e o controle de riscos. Embora os investimentos e o glamour não devessem andar de mãos dadas, isso é o que muitas vezes acontece. Finalmente, quero mencionar um fenômeno que chamo de capitulação, uma característica comum do comportamento dos investidores no final dos ciclos. Esses investidores mantêm suas convicções o máximo que podem, mas quando as pressões econômicas e psicológicas se tornam irresistíveis, eles se rendem e se juntam aos outros. Em geral, as pessoas que escolhem trabalhar com investimentos
são inteligentes, bem educadas, bem informadas e dominam conhecimentos matemáticos. Elas conhecem as nuances dos negócios e da economia e entendem as teorias complexas. Muitas são capazes de chegar a conclusões razoáveis sobre valores e perspectivas. Mas, então a psicologia e as influências da multidão se envolvem no jogo. Na maior parte do tempo, os ativos estão sobreprecificados e ficando mais caros ou subprecificados e ficando ainda mais baratos. Em certo momento, essas tendências acabam tendo um efeito corrosivo que envolve a psique, a convicção e a determinação dos investidores. As ações que foram rejeitadas dão dinheiro a outros. Aquelas que foram compradas estão cada dia mais baratas, e os conceitos deixados de lado por parecer inseguros ou imprudentes, investimentos da moda, ações de tecnologia de alto preço e sem lucros, derivativos hipotecários altamente alavancados, são descritos diariamente como ativos que geram lucros a outros. Já que uma ação sobreprecificada fica ainda mais cara, ou uma ação subprecificada continua a ficar mais barata, deveria ser mais fácil fazer a coisa certa, vender a primeira e comprar a segunda. Mas não é isso que acontece. A tendência de duvidarmos de nós mesmos junta-se com as notícias do êxito de outras pessoas, o que forma uma força poderosa que leva os investidores a fazer a coisa errada. O processo toma corpo à medida que a tendência ganha continuidade. É mais uma influência que deve ser combatida. O querer mais, o medo de perder oportunidades, a tendência de se comparar com os outros, a influência da multidão e o sonho da certeza são fatores quase universais. Assim, causam um profundo impacto coletivo na maioria dos investidores e dos mercados. Isso ocorre especialmente nas extremidades do mercado. Os resultados são os erros, e esses erros são frequentes, generalizados e recorrentes. Tudo isso parece muito teórico, algo que não pode ser explicado a você? Espero sinceramente que tenha razão. Porém, caso duvide que as pessoas racionais podem sucumbir às forças prejudiciais da emoção, deixe-me lembrá-lo de duas palavrinhas: bolha de tecnologia. Já mencionei anteriormente esse momento louco como prova do que acontece quando os investidores desconsideram a necessidade de uma relação razoável entre valor e preço. Por que eles abandonam o bom senso? Por causa de algumas das mesmas emoções de que falamos anteriormente: ganância, o medo, a inveja, a ilusão, o ego. Façamos uma revisão do cenário para assistirmos aos fatores psicológicos em ação. A década de 1990 foi um período muito bom para as ações. Houve dias e meses ruins, é claro, e momentos traumáticos, como o grande aumento das taxas de juros em 1994. Mas o índice Standard & Poor's 500 apresentou lucros em todos os anos entre 1991 e 1999. Inclusive, seu retorno foi de 20,8% ao ano. Esses resultados foram suficientes para criar um sentimento otimista entre os investidores e torná-los mais receptivos às histórias de alta. As ações de crescimento tiveram um desempenho um pouco melhor do que as ações de valor no início da década, talvez como resposta aos bons rendimentos relativos das ações de valor na década de 1980. Isso também fez aumentar a disposição dos investidores em valorizar o potencial de crescimento das empresas. Os investidores estavam encantados com as inovações tecnológicas. Parecia que a banda larga, a internet e o comércio eletrônico
estavam prestes a mudar o mundo, e por isso os empreendedores de tecnologia e telecomunicações eram idolatrados. As ações de tecnologia ficaram mais caras, atraindo mais compradores, o que levou a uma maior valorização em um processo que, como de costume, assumia a aparência de um círculo virtuoso sem fim. As racionalizações aparentemente lógicas desempenham um grande papel na maioria dos mercados com tendência altista. Neste caso, não é diferente. As ações de tecnologia superarão todas as outras ações devido à excelência das empresas. Um número maior de empresas de tecnologia será acrescentado aos índices de ações, refletindo sua crescente importância na economia. Isso obrigará os fundos de índice e os closed indexes, que emulam de forma encoberta os índices, a comprar mais ações dessas empresas. Os investidores ativos também comprarão para acompanhar a tendência. Cada vez mais pessoas criarão planos de aposentadoria 401k, e os investidores desses planos aumentarão a representatividade das ações tecnológicas em suas carteiras, substituindo suas outras ações pelas ações de empresas de tecnologia. Por essas razões, as ações de tecnologia A. continuarão subindo e B. superarão as outras ações. Assim, atrairão ainda mais compras. O fato de todos esses fenômenos realmente terem ocorrido por certo período ofereceu credibilidade a essa teoria. O valor das ofertas públicas iniciais de ações de tecnologia começou a aumentar dezenas e até centenas de pontos percentuais no mesmo dia da emissão das ações, as quais assumiam uma aparência de vencedoras certas. O acesso aos IPOs tornou-se uma mania bastante popular. Do ponto de vista psicológico, o que estava acontecendo com os IPOs é particularmente fascinante. Era algo mais ou menos assim. A pessoa ao seu lado no escritório fala de um IPO que está comprando. Você pergunta, o que a empresa faz? Ela diz que não sabe, mas afirma que o corretor disse que o IPO dobrará de valor no dia de sua emissão. Então, você diz que isso é ridículo. Uma semana depois, ela diz que as ações não dobraram, mas triplicaram. E ela ainda não sabe o que a empresa faz. Depois de testemunhar alguns IPOs similares, fica difícil resistir. Você sabe que não sabe, você sabe que não faz sentido, mas quer se proteger contra a sensação de parecer um idiota. Então, em um exemplo primordial de capitulação, você compra algumas centenas de ações do próximo IPO. E o combustível da fogueira aumenta ainda mais com a compra realizada por novos convertidos como você. Os fundos de Venture Capital, que haviam investido em startups de bastante êxito, atrairão grande atenção e capital. No ano em que o Google entrou na bolsa, o fundo que financiou valorizou 350% com base apenas nesse êxito. Os investidores de ações de tecnologia foram elogiados pela mídia por seu brilhantismo. Os menos restringidos pela experiência e pelo ceticismo, e portanto que estavam ganhando mais dinheiro, eram investidores na casa dos 30 anos e até mesmo na casa dos 20 anos. Ninguém nunca havia dito a eles que talvez estivessem se beneficiando de um mercado irracional e não de uma incrível astúcia. Vocês se lembram do meu comentário? Todas as bolhas começam com um mínimo de verdade? No cenário que descrevi, a semente da verdade estava no verdadeiro potencial da tecnologia. O fertilizante veio das racionalizações dos participantes, desses mercados altistas. E o excesso de energia veio da valorização dos preços, que parecia não ter mais fim. É claro que todo o furor em relação às ações de tecnologia
e-commerce e telecomunicações decorre do potencial que essas empresas têm para mudar o mundo. Não tenho nenhuma dúvida de que esses movimentos estão revolucionando a vida, como a conhecemos, ou, em alguns poucos anos, tornarão o mundo quase irreconhecível. O desafio está em descobrir quem serão os vencedores e qual é o verdadeiro valor atual deles. Sublinhar que as ações de tecnologia da internet e das telecomunicações estão muito altas, dessa forma prestes a declinar, é como querer ficar parado em frente a um trem de carga. Dizer que elas se beneficiarão de um boom de proporções colossais e que devem ser examinadas com ceticismo é algo que me sinto obrigado a dizer-lhes. Bubble.com, bolha.com, 3 de janeiro de 2000. Logo após a publicação do memorando de janeiro de 2000, as ações de tecnologia começaram a entrar em colapso por seu próprio peso, mesmo na ausência de qualquer evento único que causasse esse movimento. De repente, ficou claro que os preços das ações tinham ido longe demais e deveriam ser corrigidos. Quando um investimento da moda vai mal, The Wall Street Journal costumava lançar uma tabela com as perdas resultantes, mostrando ações representativas com quedas de 90% ou mais. Quando a bolha tecnológica estourou, no entanto, a tabela apresentada mostrava perdas superiores a 99%. Todos os índices amplos testemunharam seu primeiro declínio de 3 anos desde a Grande Depressão. E as ações de tecnologia e as ações em geral acabaram perdendo seu encanto especial. Quando olhamos para o passado, para a primeira década do século XXI, vemos que os desenvolvimentos tecnológicos mudaram o mundo, que as empresas vencedoras são extremamente valiosas e que mídias como jornais e CDs foram profundamente afetadas. Mas é igualmente óbvio que os investidores permitiram que seu bom senso fosse anulado durante a bolha. Eles ignoraram o fato de que nem todas as empresas saíram vencedoras, que haveria um longo período de shakeout, declínio do valor dos ativos, que não haveria rentabilidade fácil pela prestação de serviços gratuitos e que as ações de empresas que perdiam dinheiro avaliadas em altos múltiplos de vendas, uma vez que não havia lucros, traziam grande perigo. A ganância, a excitação, a falta de lógica, o descrédito da realidade e a ignorância sobre o valor das coisas custaram a perda de muito dinheiro às pessoas que participaram da bolha tecnológica. E a propósito, muitos investidores de valor, brilhantes e disciplinados, foram vistos como burros nos meses e anos anteriores ao estouro da bolha, que, é claro, acabou ocorrendo. Para evitar perder dinheiro em bolhas, é importante não entrar no jogo quando a ganância e o erro humano fazem os pontos positivos serem superestimados e os negativos ignorados. Isso não é fácil, poucos conseguem se abster. Da mesma forma, é essencial que investidores evitem vender, de preferência devem comprar, quando o medo se torna excessivo durante uma crise. Isso me lembra que devo salientar que as bolhas são capazes de surgir por conta própria, e que não precisam ser precedidas por crises, enquanto as crises são invariavelmente precedidas por bolhas. Por mais difícil que, para a maioria das pessoas, tenha sido resistir a comprar na bolha tecnológica, foi ainda mais difícil deixar de vender, e ainda mais difícil comprar durante as profundezas da crise de crédito. Na pior das hipóteses, não comprar em um mercado com tendência altista faz com que outros nos vejam como investidores lentos, que sofrem com os custos de oportunidade. Na crise de 2008, entretanto, a desvantagem de não vender
parecia ser a perda ilimitada. O apocalipse parecia possível. O que, enfim, deve-se fazer com esses impulsos psicológicos que nos levam a realizar tolices? Um investidor precisa aprender a vê-los como são. Esse é o primeiro passo para ter coragem e resistir. Deve ser realista. Os investidores que acreditam ser imunes às forças descritas neste capítulo o fazem por conta e risco. Se essas forças conseguem influenciar os outros, a ponto de movimentar mercados inteiros, por que não seriam capazes de afetá-lo também? Se um mercado com tendência altista é tão poderoso que tem o potencial de fazer um adulto ignorar as avaliações excessivamente elevadas e negar a impossibilidade da máquina de movimento perpétuo, por que não teria a mesma influência sobre você? Se uma história de terror de perdas ilimitadas é suficientemente poderosa para obrigar outros a vender a preço de banana, o que impediria que isso também o atingisse? Acreditem, não é difícil resistir à tentação de comprar em um mercado otimista. E mais difícil ainda, vender quando todos os outros estão comprando. Os especialistas estão otimistas. A racionalização é aceita por todos. Os preços estão subindo e aqueles que mais arriscam estão obtendo retornos gigantescos. Da mesma forma, é difícil resistir à tentação de vender e mais difícil à tentação de comprar, quando o oposto é verdadeiro. E nos parece que manter uma posição ou comprar implicaria risco de perda total. Como tantas outras coisas descritas neste livro, não há uma solução simples, não há uma fórmula que nos diga quando o mercado se encontra em uma extremidade irracional. Não há ferramenta infalível que nos mantenha do lado certo dessas decisões. Não há pílula mágica que nos proteja das emoções destrutivas. Conforme diz Charlie Munger, não é para ser fácil. De que armas você dispõe para aumentar suas chances de êxito? Estas são as que funcionam para a Oaktree. Uma boa percepção sobre o valor intrínseco dos ativos. Insistência em agir da forma correta quando o preço diverge do valor. Bom conhecimento dos ciclos passados. Primeiro, por meio da leitura e de conversas com investidores veteranos e, posteriormente, pela experiência, para saber que os excessos do mercado são, enfim, punidos, não recompensados. Uma compreensão completa do efeito insidioso da psicologia sobre o processo de investimento nas extremidades do mercado. Uma promessa de nos lembrarmos de que, quando as coisas parecem boas demais para ser verdade, geralmente são mesmo. Disposição para parecermos errados quando o mercado passa de preços errados para preços mais errados ainda, algo que invariavelmente ocorrerá. E cercar-se de amigos e colegas que tenham o mesmo pensamento e possam nos oferecer apoio, e a quem também possamos apoiar. Embora não possamos garantir que essas armas nos levem ao êxito, sabemos que, ao menos, nos dão uma chance de lutar.